Saudamos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos mais uma vez abrir a palavra de Deus no texto do livro do Êxodo, no capítulo 25. E nós ainda faremos a leitura de uma porção, se não estou enganado. Ainda temos um texto a ler na liturgia? Talvez a super eficiência dos nossos irmãos já colocando o PowerPoint aí tenha nos atrapalhado. É para voltar ainda um pouquinho para lermos os versículos que faltaram de Êxodo 25, os versos 23 a 30. E peço a você que, por favor, deixe a sua Bíblia aberta, porque o texto de Êxodo 25 será todo o capítulo, praticamente, base para a nossa meditação, nossa reflexão bíblica nesta noite. Então, esse texto fala sobre a mesa. Êxodo 25, a partir do verso 23 até o 30. Peço a você que acompanhe a leitura que farei. Também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor da largura de 4 dedos, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Fará, pois, estes varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro, por meio deles se levará à mesa. Também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas, e as suas taças em que se hão de oferecer libações. De ouro puro os farás. Porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim, perpetuamente. Amém. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra nesta noite. Nós temos o passador de slides para mim, por gentileza? Se não tivermos, a gente pode ir passando os slides aos poucos aqui. Está chegando? Ok. Meus queridos irmãos, nós estamos estudando aqui na nossa igreja o livro do Êxodo. E já estamos chegando no capítulo 25. O capítulo 25 é o começo da terceira e última grande sessão do livro do Êxodo. Os nossos membros da igreja, espero que já saibam, né? Eu fico brincando que vou cobrar na prova, mas é importante que você saiba essas coisas, que o livro do Êxodo se divide em 3 grandes partes. A primeira parte do livro do Êxodo é o Êxodo. É a história de Moisés encontrando Deus na sarça, lá no Monte Sinai, e ele indo até... Deixa eu parar de competir com o que está acontecendo aqui nas minhas costas, porque eu estou vendo os olhos de vocês lá. Isso, congela nesse slide, por favor. A primeira sessão, então, do livro do Êxodo é a história da saída, do Êxodo propriamente dito. O povo de Deus sai do Egito e vai em direção ao Monte Sinai, porque é liderado por Moisés. E o que acontece? Deus encontra Moisés na sarça, no Monte Sinai, vocaciona Moisés, envia Moisés ao Egito, ele realiza as pragas, humilha Faraó, tira o povo na Páscoa e então atravessa o Mar Vermelho, atravessa o Mar Vermelho com o povo de Israel, e essa é a história do Êxodo. Eles chegam até os pés do Monte Sinai. Essa é a primeira grande sessão do livro, que nos mostra que Deus resgatou o seu povo escolhido, o povo com quem ele tinha uma aliança, um pacto. E agora, então, lá nos pés do Monte Sinai, começa a segunda grande sessão do livro do Êxodo, que é a sessão da aliança. Deus não resgatou os israelitas para que eles vivessem como bem entendiam, mas Deus disse a eles: eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E os termos deste relacionamento são resumidos nos 10 mandamentos, mas depois trabalhados ao longo de diversas outras leis. O começo da conversa é assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Então eu favoreci vocês, e agora vocês serão meu povo. Não terás outros deuses diante de mim. E assim, com o resumo dos 10 mandamentos, Deus abre essa conversa com o seu povo, na qual ele diz ao povo quais são os termos deste relacionamento. Nós não escolhemos a maneira como nos relacionamos com Deus. É Deus quem dá as condições desse relacionamento. E o povo se assusta com a santidade, a majestade de Deus, e pede a Moisés que suba ao Monte Sinai para continuar a conversa.
Moisés sobe, Deus lhe entrega muitas outras leis acessórias que particularizam a aplicação dos 10 mandamentos na vida cotidiana. Moisés desce com aqueles mandamentos naquilo que é chamado de livro da aliança, a segunda metade do capítulo 20, mais os capítulos 21, 22 e 23. Então, com aqueles outros mandamentos, os termos gerais do pacto de Deus com o seu povo estão estabelecidos. Moisés lê aquilo e o povo diz: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. E então é estabelecida essa relação, esse pacto, de maneira formal. Animais são sacrificados para mostrar que pecadores estão entrando em aliança com Deus através da morte de um substituto inocente. As leis de Deus são lidas, são aceitas, e agora o povo come na presença de Deus. Os anciãos de Israel sobem a montanha e veem a Deus, como nós vimos na semana passada, e eles então têm essa cerimônia de confirmação pactual. É o capítulo 24. Agora, no início do capítulo 25, nós temos a terceira e última grande sessão do livro do Êxodo, que é qual? É quando Deus diz: tirei vocês da terra do Egito e trouxe vocês até aqui. Parte 1. Vocês e eu vamos ter uma relação nos termos que eu estou estabelecendo. Vamos firmar uma aliança. Parte 2. E agora, para que essa aliança seja desenvolvida, vocês vão construir um santuário, um tabernáculo, para que eu more no meio de vocês. Parte 3. Então, o tabernáculo inaugura a terceira e última grande sessão do livro do Êxodo. E Deus, agora sim, a gente segue, por favor, ali. Deus fala com o povo de Israel e diz a eles: vocês vão me trazer oferta. E isso, como vimos no sermão de domingo passado, é uma disposição de Deus de receber ofertas que não são compatíveis com a sua majestade, de pecadores que estão privados da sua glória, mas com os quais ele decidiu se relacionar. Deus não precisa do meu dinheiro nem do seu. Deus está sendo condescendente conosco quando vem habitar no meio do seu povo e quando aceita que nós participemos daquele pacto que ele estabelece conosco, e quando usa aquilo que nós, apesar de indignos, podemos lhe trazer e lhe oferecer. Então, vimos a lição no domingo passado do nosso privilégio, da nossa alegria de investir no reino de Deus, também com os nossos recursos e bens materiais. Depois nós vimos que isso é para que seja construído um santuário para Deus habitar no meio do povo de Israel. Pense na majestade disso. Você já recebeu alguma pessoa tão importante na sua casa que você ficou se perguntando: uau, é mesmo essa pessoa que vai vir aqui na minha casa? Que privilégio! Tira a louça que ganhamos de presente de casamento. Cadê o faqueiro de prata? Sabe aquelas coisas? E aí então você fica todo feliz e empolgado porque vem alguém assim. Bom, ninguém menos do que o Criador dos céus e da terra estava agora armando a sua tenda no meio das tendas do acampamento de Israel. Essa é uma grande bênção. É uma reversão daquilo que aconteceu nos capítulos introdutórios da Bíblia, quando, por causa do pecado, o homem foi banido da presença de Deus. O homem foi expulso do jardim do Éden. E agora Deus diz: eu vou trazer a minha presença de novo até você. Não é você que voltará até mim, sou eu que virei até aqui buscar você e habitar entre vocês. Isso é maravilhoso. E como nós já tivemos chance de expor aqui numa das nossas aulas de escola dominical, o tabernáculo propositalmente recria o jardim do Éden. Nós não vamos falar sobre isso em detalhes hoje, mas nas próximas semanas nós vamos mostrar novamente muitos dos paralelos que existem entre o tabernáculo e o jardim do Éden. O Éden como habitação de Deus antes da queda e o tabernáculo como habitação de Deus entre o seu povo após a queda. É Deus dizendo: o seu pecado não é o fim da história. Você estragou tudo, mas eu não vou deixar você estragado. Eu vou consertar você. Eu não desisti de você. Isso é uma mensagem extremamente encorajadora. Quem sabe tem alguém aqui nesta noite que fez muita besteira na vida. Quem sabe tem alguém me ouvindo que diga: será que Deus prestará atenção em mim depois de tudo que eu fiz? Será que tem conserto a minha história? E o estudo deste livro da Bíblia nos mostra isso de maneira clara. Deus não abandonou
o povo escolhido nos seus pecados. Deus veio buscar pecadores indignos. E Ele teve tamanha misericórdia a ponto de mandar construir uma casa para Ele, no meio daquele povo tão indigno que era o povo de Israel. Isso é uma ilustração do que Deus faz conosco, através do seu Filho que veio até este mundo, que se encarnou, se tornou um ser humano como nós, e veio para falar conosco e do grande amor de Deus. Deus está dizendo que existe conserto para a nossa história, por mais torta que ela tenha sido. Isso é extremamente consolador e para o nosso coração. Também vimos na semana passada que Deus disse a Moisés que ele deveria construir uma casa, as pessoas trariam as ofertas, mas a casa que seria construída seria como o modelo que Deus haveria de mostrar. Eu não encontrei uma figura na internet que tivesse Moisés lá no alto do monte e Deus desenhando com a mão o tabernáculo. E na minha extrema habilidade de Photoshop, como você pode perceber nesse slide, eu pus um tabernáculo ali no data show que Deus usou para mostrar para Moisés. Foi mais ou menos alguma coisa assim. A gente não sabe como foi exatamente, mas eu acho que Deus devia ter um tabernáculo, uma tela muito mais legal do que a nossa, do que qualquer tela de LED, mostrando em 3D ali para Moisés como é que seria o tabernáculo. E Deus disse: Moisés, é desse jeito aqui. Você tem que fazer nos detalhes. E por que isso é importante? Porque os detalhes levaram o homem à queda. Você pode comer de todas, menos dessa, mas é só uma árvore. Qual é a diferença? Qual é o problema? E Satanás vai lá e questiona o detalhe. E então Adão resolve fazer as coisas segundo a sua ideia e não segundo a ideia de Deus. E é por isso que tudo se perde. E agora então Deus está consertando as coisas e vai dizer: Moisés, do jeitinho que eu estou falando, a minha palavra é importante, as minhas instruções são vida para você, obedeça. Alguns já observaram que Deus criou o mundo inteiro em 6 dias, mas que Ele levou 40 dias explicando para Moisés como é que o tabernáculo tinha que ser construído. É mais fácil consertar ou fazer direito da primeira vez? Claro que para Deus essas coisas são indiferentes, mas existe uma ênfase aí. A ênfase de que no jardim, depois de 6 dias de criação, o homem desobedeceu. E agora Deus em ação está enfatizando: vai pela minha cabeça, não pela sua. Faz do jeito que eu estou mandando, não de acordo com as suas ideias. Isso é extremamente importante porque no relacionamento de Deus com o seu povo, as regras precisam ser as regras de Deus. É por isso que você não vai encontrar hoje à noite aqui outros elementos neste culto que não sejam os elementos recomendados por Deus ao seu povo no encontro solene. Aqui nós vamos ler a Bíblia, aqui nós vamos cantar a Bíblia, aqui nós vamos orar de acordo com a Bíblia, aqui nós vamos ouvir a explicação da Bíblia e aqui nós vamos nos reunir em torno da mesa do Senhor conforme a Bíblia manda. Tudo conforme o modelo de Deus. E por quê? Porque somos pecadores que não confiam em suas próprias habilidades. Somos pessoas que dizem a Deus: a tua vontade é melhor que a minha. Entendemos quando Jesus nos disse: seja feita a tua vontade, porque esta é a oração perfeita. E assim nós chegamos ao nosso texto. Agora, nos versículos seguintes, o que nós vamos ver é que Deus está mandando Moisés construir a arca, o propiciatório, a mesa e o candelabro. Só que essas coisas, quando dadas em seus modelos por Deus, são tipológicas. Tipologia é aquela ideia de algo, um objeto, uma pessoa, um evento, que aconteceu no Antigo Testamento, mas que aponta para uma realidade superior, que será cumprida no Novo Testamento. Então, nós hoje estamos diante de uma mesa que tem tipos, no sentido de ser tipológica. Nós estamos olhando para o cálice, que olha para trás, para o sangue que Jesus derramou na cruz. Estamos olhando para o pão, que olha para trás, para o corpo de Cristo que foi pregado na cruz. No entanto, apesar de estarem conectados a elementos históricos e de lembrarem a crucificação de Jesus, estes elementos, o pão e o cálice, também apontam para a frente. Porque nós sabemos que Jesus vai voltar e nós vamos nos sentar à mesa com Ele e nós vamos banquetear com Ele, porque Jesus disse que não ia beber de novo deste vinho com seus discípulos até que o bebesse novo no reino de seu Pai. Ou seja, estes elementos que você está olhando aqui são uma das melhores explicações da tipologia. É pão, é vinho, é só isso. Esse material não tem propriedades mágicas. Tem gente que
tem um cuidado extremo com isso, a ponto de mistificar estes elementos. Não, eles só serão especiais para nós quando separados de seu uso ordinário, forem utilizados para que cumpramos a ordenança do Senhor, de comer e de beber em memória da sua morte, do seu sacrifício e na expectativa do seu retorno glorioso. Aí sim. Mas olhamos para trás, para algo que já aconteceu, o corpo e o sangue de Cristo, mas olhamos para frente, para algo que ainda acontecerá, que se trata do seu retorno glorioso e das bodas do Cordeiro, do banquete da igreja no novo céu e na nova terra. Assim, quando você estuda tipologia, que história é essa da Arca da Aliança, pastor? Por que esse negócio de côvado? Por que tem que ser feito de ouro? Por que tem que ser de madeira de acácia? E tantas outras coisas assim. Nós precisamos entender que esses objetos têm um lastro no passado, uma âncora, uma coluna que os fixa a uma realidade histórica dos dias de Moisés, dos tempos do Êxodo, da história da redenção, algo que nos remete até o Éden, a história de pecadores caídos que carecem do perdão dos seus pecados. Mas que esses objetos, ao mesmo tempo que têm uma conexão com a história, eles apontam para algo que seria mais amplamente cumprido no futuro, particularmente na pessoa, na vida, na obra do Senhor Jesus Cristo. Isso é tipologia, tá certo? Então, existe um perigo aqui que nós precisamos tomar cuidado, porque há gente muito criativa que consegue enxergar conexões onde elas não existem. E aí, então, as regras de uma boa tipologia precisam ser ditas aqui. Pastor, você falou da arca, mas você não disse que a arca era assim, assim, assim. Por quê? Porque eu já ouvi um livro que dizia isso, isso, isso. Bom, você vai encontrar dezenas, centenas talvez de livros que vão interpretar esses elementos de uma maneira às vezes muito mística, e é preciso tomar cuidado, porque caso contrário vamos encontrar correspondências onde elas não deveriam existir. Quais são as regras seguras para isso? É você perguntar ao Novo Testamento se os intérpretes inspirados, se os apóstolos enxergaram a correspondência que você está vendo. Quando eles, pela orientação, supervisão, inspiração do Espírito Santo, dizem aquilo significa isso, você pode ir seguro, você não vai cometer erros. Mas nem sempre é assim, e ainda que o Novo Testamento não confirme expressamente, é possível que tenhamos condições de fazer algumas afirmações acessórias com muita cautela, desde que nós não estejamos afastando as coisas do seu contexto histórico. Quando Moisés recebeu a ordem de fazer um candelabro com flores de amendoeira, o que isso significava? Bom, a gente tem que tomar cuidado para não viajar na maionese. Conhece a expressão? Para não ir longe daquilo que Deus pretendeu. Então, eu quero ser extremamente cauteloso aqui. E talvez, por conta dessa cautela, a minha exposição seja um pouco mais breve do que muitas que podem ser feitas por aí. Tem gente que vai achar correspondências 1000. É hora de sermos cautelosos, bíblicos, e de prestar respeito às regras de interpretação da tipologia para que excessos não sejam cometidos. Então, vejamos. A primeira orientação de Deus a Moisés foi sobre a Arca da Aliança. E a primeira pergunta é, quando Deus foi falar com Moisés para construir o tabernáculo, a primeira ordem que Deus deu, depois de mandar todo mundo trazer oferta e fazer um tabernáculo para ele morar no meio do povo, conforme o modelo, foi com relação à arca. Por que Deus começou com a arca? Por que Deus não falou assim, primeiro de tudo você arruma um terreno plano, de 50 por 100 côvados. Seria uma opção justa, porque a construção de um santuário desse pressupõe um terreno. Deus não falou sobre isso. A primeira preocupação de Deus foi sobre a arca. E por quê? Bom, o próprio nome com o qual esse objeto sagrado ficou conhecido já nos ajuda. É a Arca da Aliança. E o que aconteceu no capítulo 24, que a gente leu e estudou há poucas semanas? Aconteceu a confirmação da aliança. E aí então Moisés recebeu de Deus as leis dentro de um livro que ficou conhecido como o livro da aliança. E aí então ele matou um bezerro e aspergiu o sangue sobre o povo de Israel, dizendo, este é o sangue da aliança. Então toda a ideia é, eu vou morar no meio de vocês por causa da aliança, por causa do relacionamento que nós teremos. E o objeto que melhor demonstra este relacionamento de aliança, este pacto entre Deus e o seu povo é a arca.
Você está sentindo falta de alguma coisa aqui nessa arca que eu coloquei para você? Da tampa. Mas sabe por quê? A tampa tem outro nome e é outro objeto. A arca mesmo é essa parte que você está vendo aí. É curioso isso, já é uma primeira observação interessante. Nada mais é do que uma caixa pequenininha, feita de ouro, de madeira, revestida de ouro. As medidas que nos são colocadas aqui são colocadas em côvados. O côvado era, basicamente, a distância da ponta do cotovelo até a ponta do dedo do rei. Varia de 45 a 54 centímetros. Então, se nós estamos falando de uma caixa de madeira de 2,5 côvados, 2 côvados dá 90 centímetros, 1 metro, 1,5 metro de comprimento a caixa. Não é muito grande, né? 1,5 côvado de altura, quem sabe aí uns 66 centímetros de altura. É uma caixinha pequenininha. Não é um grande objeto, porque a grandeza do tabernáculo não está nas suas dimensões. A grandeza do tabernáculo está no que ele representa. Isso não é curioso? Porque temos, e a gente não precisa atacar instituições nem pessoas, só falar de conceitos. Mas nós temos algumas ditas igrejas no Brasil que se vangloriam de prédios e mega construções que foram feitas com grandeza arquitetônica. E a pergunta é, Deus estava preocupado com isso? Não. Deus estava preocupado com obediência, faz do jeito que eu estou mandando. Você vai encontrar alguma vez na Bíblia Deus falando com alguém dizendo assim, sua igreja está muito pequena, eu quero a igreja cheia, o seu prédio está muito modesto, eu quero um prédio maior. Você não vai encontrar isso. Mas você vai encontrar diversas e diversas vezes Deus dizendo assim, vocês não estão fazendo o que eu mandei. Vocês não estão obedecendo a minha palavra. Qual é, então, o critério para avaliarmos uma igreja saudável, uma igreja aprovada por Deus? É uma igreja bíblica, que pode ser simples, pode ser modesta, pode ser, inclusive, uma igreja sem grandes recursos financeiros. Isso nunca foi problema para Deus. Eu não estou dizendo que a gente devia se acomodar e deixar as coisas, largadas a tal ponto que cheguemos a passar necessidade. Não é disso que eu estou falando, mas eu estou dizendo que Deus está muito mais preocupado com a nossa obediência do que com as nossas ostentações. E aí, então, a arca é simplesmente isso, uma caixa de madeira de acácia revestida de ouro. E o que Deus fala aqui? Você vai pôr na arca o testemunho que eu te darei. Isso é importante. Dentro da arca, a gente ainda vai ver isso em outros momentos, foi guardado um pote de ouro com maná, foi guardado o cajado de Arão, o bordão de Arão que floresceu, mas as 2 tábuas da aliança estão guardadas. O que é isso? É o contrato de Deus com Israel. Eu sou o seu Deus, vocês são o meu povo, a minha regra para com vocês é esta. E agora então vocês têm 2 cópias idênticas. Cada uma das 2 tábuas tinha todo o conteúdo dos 10 mandamentos e eram as 2 vias do contrato. A via que Deus deveria guardar consigo e a via que Israel deveria guardar consigo. A casa de Deus, para ele guardar a cópia dele, é aonde? É a casa dele, o tabernáculo. E a cópia que Israel deveria guardar, pedindo proteção ao seu Deus, para que o que foi combinado com outra parte fosse cumprido? Qual é a casa do Deus de Israel para guardar a cópia de Israel? É o tabernáculo. Então as 2 cópias estão ali na arca. A arca da aliança. O testemunho é exatamente os mandamentos da aliança, as tábuas da aliança. Você vai colocar essas tábuas lá dentro. Por que isso é importante? Porque Deus vai dizer assim, eu me relaciono com você, mas a primeira coisa que você tem que entender é que o objeto que simboliza o meu relacionamento com você guarda a minha lei. Nós temos falado isso de várias maneiras diferentes, mas não tem jeito, é preciso repetir aqui. Não adianta, ninguém pode se relacionar com Deus com base nas suas leis. Deus, eu queria dizer um negócio para o senhor. Eu tenho aqui uns palpites, aqui umas ideias. Deixa eu contar, o que o senhor acha? A gente podia fazer assim, ó. Eu faço isso, faço aquilo. Isso aqui não, isso aqui só está pegando pesado. Ali também, olha, desnecessário, já desatualizou. Tempos novos, Deus, o que o senhor acha? Tudo bem? Não é assim. Quando Deus chegou a Israel e falou assim, vocês vão se relacionar comigo, e o objeto onde a minha presença se manifestará a vocês, o objeto que simboliza a própria aliança, o próprio relacionamento, dentro dele, você coloca a minha lei. Isso é inegociável, isso está escrito em tábuas de pedra, isso vai durar para sempre.
Então, mais uma aplicação importante, nós não nos relacionamos com Deus segundo as nossas opiniões, e sim segundo as opiniões dele. Mas a arca também simboliza a própria presença de Deus. Deus está presente no meio do seu povo. Ele não disse lá no versículo 8, vocês vão construir um santuário para que eu habite no meio de vocês? Pois é, a arca é esse símbolo máximo da presença de Deus. Por isso mesmo, as normas para a construção do tabernáculo começam com a arca. Na tampa, sobre a qual daqui a pouquinho nós falaremos, haverá 2 querubins de ouro. E os querubins, como nós já tentamos dizer em outros momentos, foram mencionados pela primeira vez na Bíblia exatamente no Jardim do Éden. Lembra? Semelhanças entre o Jardim do Éden e o tabernáculo? Primeira parte, tinha querubins guardando o acesso ao Jardim do Éden depois que o homem pecou. E agora? Agora tem querubins guardando o objeto que simboliza a presença de Deus entre os homens, depois que os homens pecaram. Então a santidade de Deus é protegida no Éden por querubins. A santidade de Deus é protegida no tabernáculo e na arca através dos querubins. Nós tivemos também a chance de mostrar para você essa semelhança através desse desenho bem didático, mas pouco realista do Jardim do Éden. Qual é a ideia? A ideia é que esses leões com cabeça de gente e asas são os querubins. Uma ideia vinda do livro de Ezequiel, onde os querubins que Ezequiel viu combinavam características de homem, de boi, de leão e de águia. E eles guardam o Jardim do Éden, de onde sai um rio que se divide em 4 braços, e de onde você pode encontrar uma árvore da vida, uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e a presença de Deus está lá, no Éden. E ela é retratada nesse desenho através de uma coluna de nuvem. Algo extremamente apropriado, porque o que acontecia em cima da tampa da Arca da Aliança entre os querubins, Deus se manifestava ali através de uma nuvem e de uma coluna de fogo. Então você tem essas correspondências. E a ideia de Ezequiel, eu só estou constando aqui, isso também já foi falado na igreja, né? Vários impérios, inclusive os assírios, como acontece nessa estátua que você vê, retratavam os guardiões espirituais de seus palácios com criaturas que combinavam essas qualidades: homem, leão, boi e águia. Tá certo? Então, sem maiores demoras, eu quero lembrar a você, havia inclusive um véu que guardava a entrada do Santo dos Santos, o lugar onde estava a arca. E o que tinha que ficar bordado nesse véu? Querubim. E o querubim do meu desenho está corretíssimo, é um querubim quadrúpede. Porque se você ler o texto do Salmo 18 ou de 2 Samuel 22, você vai ver Davi dizendo assim, que o Senhor cavalgava um querubim e voava. Não dá para cavalgar um querubim se ele for parecido com um bípede humano com asa nas costas. A hora que você montou nele, a asa não bate mais, não tem jeito. Tá certo? Então, tudo isso leva-nos a confirmar essa ideia. E, embora não tenhamos certeza, e nós não vamos ser extremamente enfáticos aqui, parece-nos que essa representação dos querubins é fiel. E aí, então, a presença de Deus está ali no meio do seu povo. Não só por causa dos querubins que estão na tampa da arca, mas por causa da nuvem e do fogo que dali saíam. E quando nos lembramos que, inaugurado o tabernáculo, uma nuvem encheu o Santo dos Santos, saindo de cima da arca, do Senhor que está entronizado entre os querubins. Você já leu essa expressão na sua Bíblia, eu tenho certeza? E ali durante o dia uma nuvem protegia Israel do calor extremo do deserto. Porém, durante a noite, uma coluna de fogo iluminava o acampamento israelita no meio da escuridão. Essas são presenças de Deus no meio do seu povo. E se você ler a pastoral do nosso boletim, você vai ver que nós fizemos um histórico das muitas ocasiões em que Deus se manifestou ao povo de Israel, numa nuvem e numa coluna de fogo. E talvez a mais clara delas foi naquela em que Deus prometeu a Abraão que lhe daria um descendente, Gênesis 15. E Abraão disse assim, Deus, mas está demorando. O meu descendente, o meu herdeiro aqui é um Damasceno, não é nem sangue do meu sangue. O Senhor vai cumprir mesmo essa promessa? E Deus diz a Abraão que pegue alguns animais, e ele sabe o que fazer. Ele parte aqueles animais no meio, porque era um pacto de sangue, um pacto de vida ou morte. Deus assume sobre si a maldição da morte, se não cumprir o que está prometendo a Abraão. E aí Deus passa no meio daquelas metades. Mas você lembra quais foram as figuras que Abraão viu passando entre aquelas metades? Um fogareiro fumegante, algo que fazia fumaça como uma nuvem, e uma tocha de fogo. Deus passa entre aquelas metades como fogo e como nuvem.
O mesmo fogo e a mesma nuvem que vão guiar o povo de Israel pela caminhada no deserto. O mesmo fogo e a mesma nuvem que estarão sobre a tampa da arca da aliança. A arca simboliza a presença de Deus. E sabe o que isso deveria nos inspirar? O fato de que Deus quer estar presente entre nós. Lá na arca, que era protegida pelos querubins estampados nos véus de entrada do tabernáculo, a arca que era tampada com 2 querubins que estendiam as suas asas sobre elas, ali Deus se manifestava. E isso nos deve lembrar que, apesar de estarmos falando de um Deus extremamente santo, um Deus que tem uma lei perfeita e pura, que não abre mão dessa lei para se relacionar conosco, esse Deus santo se faz presente entre nós. Deus é, ao mesmo tempo, tão maior do que eu e você, tão mais santo do que eu e você. Ele é absoluta e perfeitamente santo. No entanto, Ele se faz presente na nossa vida. Ele desceu da glória e veio habitar entre nós. E o tabernáculo está mostrando isso. O evangelista João percebeu essa conexão quando disse que o Verbo, Jesus, se fez carne e tabernaculou entre nós. João também vê no livro do Apocalipse Jesus com a igreja triunfante na Nova Jerusalém e diz: eis o tabernáculo de Deus entre os homens, Deus mesmo habitará com eles. Ou seja, o tabernáculo é o próprio Deus. E se a arca simbolizava esta presença de Deus, isso tem que simbolizar algo para nós hoje. Deus vai se relacionar com você nos termos dele, não nos seus. Mas Deus está com você. É consolador o fato de que, seja qual for a dificuldade, a luta que você está enfrentando, Deus, o absoluto, o santo, o justo, o eterno, o soberano Deus, sabendo de todas as suas imperfeições, Ele está com você? Ele desceu até a sua miséria, Ele veio até você para dizer: eu vou caminhar com você, você não está sozinho. Isso deve ser consolador e encorajador para nós, porque a mera contemplação da santidade de Deus poderia nos empurrar para longe. Deus é muito santo, Deus é muito puro, não posso acessá-lo, não posso incomodá-lo, Ele jamais se importará comigo. Mas isso não é verdade. Esse Deus santo desceu, habitou entre os israelitas, habitou entre nós na pessoa de Cristo, habita em nós hoje por meio do seu Espírito. E essas realidades todas já estão demonstradas pelo plano de Deus lá no livro do Êxodo. Quando a gente fala sobre tomar cuidado com todos os simbolismos, eu quero dar a você um exemplo interessante. A arca era feita de madeira de acácia e toda revestida de ouro. Mas ela era feita desta árvore que surge no deserto. Você consegue ver como as folhas dessa árvore estão verdinhas, apesar de tudo ao redor dela ser terra seca, esturricada e amarronzada? Eu não percebia tanto isso como paulista, percebo mais agora como goiano. Chega setembro, não chove desde maio, como é que estão os jardins por aqui? Aquele mato amarelo, marronzinho claro, esquisito. Só que aí chega outubro, começa a chover, 2 semanas depois está tudo verde. Não é assim? É um contraste impressionante, pois a árvore de acácia chamava extrema atenção, porque ela era aquilo que Isaías vai chamar de uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca, uma raiz de uma terra seca. Uma árvore que nasce no meio da sequidão, no meio do deserto, e que traz vida. Isaías entende essa metáfora como se referindo a Jesus, que veio trazer vida no nosso deserto de morte espiritual. E a árvore de acácia simboliza muito isso. E aí então muitos enxergam a madeira de acácia como se referindo à humanidade de Jesus. É até uma ideia interessante, mas é preciso ter cautela aí. Mas veja, é Jesus que veio e habitou entre nós e vimos a sua glória, por isso a madeira de acácia revestida de ouro. Interessante também, mas vamos com calma. O que nós estamos dizendo a você? Nós estamos dizendo que a arca, ela simbolizava a aliança de Deus com o povo, uma aliança firmada no caráter, na santidade e na lei de Deus, que ela simbolizava a presença de Deus entre o povo. E apesar do argumento da madeira de acácia e do ouro ser muito interessante, nós não precisamos disso.
E nem precisamos ficar especulando excessivamente. Basta-nos a ideia de que os querubins indicam claramente que Deus ali estava de maneira presente, de que a nuvem e o fogo são um símbolo indisputável de que Deus estava ali presente. Deus veio caminhar com os pecadores, e isso nos basta. Então agora eu quero ir diretamente para o propiciatório. Mas antes eu quero lembrar, você percebeu que nós cantamos isso? Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, porque a tua morte nos deu completo acesso ao coração do Pai. Agora o véu que separava não separa mais. Agora os querubins que nos mantinham afastados da presença santa de Deus, que protegiam os pecadores desse acesso fatal, agora não nos impedem de chegar até Deus por causa do sacrifício, da morte de Cristo. E é isso que está agora representado na tampa da arca, o propiciatório. A palavra propiciatório merece uma certa explicação. Vem de propício, o lugar onde Deus se faz propício. As meninas devem ter visto lá no IP eu explicando isso aí, né? Elas sabem. Propício é quando você olha para a cara da esposa e fala assim, hoje não está um bom dia para eu pedir isso para ela. Eu preciso juntar mais créditos no banco do amor antes de eu fazer um pedido dessa natureza, sabe? No momento não está propício, não está favorável. O filho sabe muito bem quando que ele vai pedir o presente de Natal. Normalmente é no sábado de manhã, depois que o pai tomou aquele cafezão, o cappuccino dele, está naquela poltrona, bem alimentado. Quando ele chegou de noite, depois de um dia extenuante de trabalho, está precisando tomar banho, não está na hora de fazer pedido para o papai. Espera um momento mais propício, mais favorável. A tampa da arca é o lugar onde Deus está propício, favorável ao seu povo. Mas veja, o Deus que mandou guardar dentro da arca os seus mandamentos, que não abre mão da sua lei, mas que ainda assim traz a sua presença santa para o meio desse povo, será propício. Mas não porque os pecadores se tornarão santos, e sim porque há uma morte substitutiva. Era ali, entre aqueles querubins, que o trono de Deus se encontrava, e ali que o sumo sacerdote levava sangue e apresentava sangue diante de Deus, dizendo, o Senhor pode perdoar os pecados daqueles que desobedecem à lei que está dentro da arca. O Senhor, em sua presença santa, no seu trono de glória, entronizado entre os querubins, pode receber pecadores indignos e pode habitar no meio deles, porque sangue inocente, justo e puro foi derramado. Aqui o Senhor pode ser propício. E esta também é uma lição maravilhosa para nós, porque nós não nos aproximamos de Deus contando os nossos próprios méritos. Se você responde a essa pergunta tão básica, você acha que vai para o céu? E você responde, eu acho que sim, porque eu já fiz umas coisas erradas aí, mas pega as coisas boas que eu fiz, a balança está ótima. Eu acho que eu fiz mais coisa boa do que coisa ruim. Você está acreditando que Deus será propício a você com base no que você é capaz de fazer. E a questão é que Deus não inocenta quem é culpado. E o menor dos seus pecados é uma afronta tremenda à santidade absoluta do Deus vivo. E Ele só será propício a você através do sangue de Jesus. E então a gente canta isso. O sangue de Jesus nos deu acesso ao coração do Pai. Foi isso que nós cantamos no hino 268, quando dissemos, pendurado no madeiro, Jesus, pudeste destruir o meu cativeiro, porque o teu sangue foi vertido e ficou por ti cumprido o meu resgate. E aí então você canta, sê propício ao pecador. Essa é a nossa esperança, esse é o evangelho que cremos e que pregamos. E aí, então, essa santidade de Deus representada pelos querubins é aquela que está ali na arca, na tampa chamada de propiciatório, mas uma tampa que cobre a lei, uma tampa que recebe sangue e onde Deus, sem jamais desistir da sua lei, se faz propício aos pecadores. É difícil encontrar representações da Arca da Aliança com querubins quadrúpedes assim. Então, esses são os poucos e melhores desenhos que eu posso lhe oferecer. Mas uma ilustração dos querubins de 4,5 metros, 10 côvados de altura, que foram feitos por Salomão para guardar a arca no templo, seria mais ou menos essa do desenho. E aí, então, você consegue ver aqui, né, os querubins grandes e a Arca da Aliança ali dentro do Santo dos Santos, no templo de Salomão, nos dando uma ideia dessa tremenda santidade de Deus,
e de que Deus, apesar de tudo isso, é propício a pecadores. Mais lições isso pode nos trazer. Se Deus é tão santo assim, e o nosso acesso à sua presença custou o sangue de Cristo, como você acha que nós deveríamos reagir às coisas sagradas? Veja, a arca não está aqui entre nós. Nós agora temos a presença de Deus aqui conosco por meio do seu Espírito que em nós habita. Mas será que não deveríamos aprender com toda essa história que as coisas de Deus devem ser tratadas com zelo? Que o ambiente de Deus é um ambiente santo, que as coisas de Deus devem ser levadas a sério? Com que tipo de capricho você se prepara para vir adorar ao Senhor? Tudo bem, você não precisa ficar com medo, Jesus morreu por você. Sim, louvado seja Deus, o sangue de Jesus purificou o seu pecado. Sim, você terá acesso a essa presença de Deus por causa do sacrifício de Jesus. Mas isso deveria nos levar a esquecer ou desprezar a santidade de Deus? Isso deveria nos levar a tratar o culto como um acontecimento qualquer, a decidir se vamos ou não vamos, se a agenda não nos apresenta nada mais interessante para fazer, a chegar atrasado no culto, a deixar para a última hora os nossos preparativos para cultuar ao Senhor? Será que não precisamos aprender com tudo isso a respeito da santidade de Deus e do seu culto? Isso é tão sério, meus irmãos, que a Arca da Aliança era levada por varais. Você não podia encostar na arca. O varal ficava lá espetado nela o tempo inteiro para ninguém colocar a mão. E eu creio que todos vocês conhecem a história do Uzá, que tocou na arca e morreu. E a gente não precisa se demorar muito nela, mas ao mesmo tempo nós convivemos com essas duas coisas. Santidade, cuidado. Querubins estão protegendo a arca, varais para você não encostar nela, mas ao mesmo tempo a presença de Deus está com você. É um misto de respeito, de amor, de gratidão. Todo mundo que tem um pai raiz, daqueles das décadas passadas, sabe como é que funciona isso. A gente está seguro com o pai, a gente sabe que ele luta pela gente, a gente sabe que ele defende a gente em tudo, mas não brinca com ele. Chega uma hora que ele fala, respeito, eu sou seu pai. E essas coisas precisam caminhar juntas. Nós, em nome da familiaridade, em nome da leveza, em nome de não sermos pessoas que se relacionam com Deus num relacionamento assim, embrutecido, num relacionamento carrancudo, nós muitas vezes nos arriscamos a tratar Deus como se fosse um camarada qualquer, e Ele não é. E os varais lembravam disso. Eu vou com você para todos os lugares. Pode deixar o varal espetado, porque quando chegar a hora de sair daqui, você vai segurar no varal e vai pegar a arca e vai levar esse objeto com você, porque eu estou habitando no meio de vocês. Esse é o privilégio. Essa é a hora que a gente diz, louvado seja Deus, que coisa boa, Deus vai comigo, Deus está comigo, Deus é meu companheiro, Deus nunca me abandonará, Deus me dá acesso à sua presença. Essa é a hora da intimidade, da proximidade, da alegria. Mas o varal também diz, não encosta. Quem encostar morre. Cubra a arca quando você for viajar, porque você não pode contemplar essa arca. É demais para você. Você é pecador. E nós precisamos tomar cuidado, porque tem gente que se relaciona com esse Deus como se ele fosse apenas o Deus distante, o Deus santo diante de quem nunca poderei me achegar. Não é assim. Posso me achegar confiadamente pelos méritos de Cristo. Mas preciso tomar cuidado, porque não é porque Ele me permitiu aproximar-me que eu vou chegar de qualquer jeito. Ele ainda é o Deus Santo. Esse é o Deus que você conhece? Esse é o respeito que você tributa a Deus, às coisas de Deus, à casa de Deus, à palavra de Deus, ao nome de Deus, ao dia de Deus, ao culto de Deus, ao povo de Deus. Essas coisas são santas. E nós não podemos tratá-las com desprezo. E a arca nos lembra disso. Então, há um consolo. Deus vai comigo. O varal está na arca. Para onde eu for, a arca vai. Mas há uma advertência. Cuidado. Deus não é teu colega. Deus não é teu igual. Deus é Deus. Respeito. Então, assim, nós entendemos a ideia da arca. Ela era, inclusive, tampada com um pano azul para ser transportada, coisa que também nem sempre é mostrada. Muitas vezes a arca é retratada sendo transportada descoberta. Não era assim. Não era assim.
Tá certo? Porque Deus diz, eles não vão tocar nas coisas santas para que não morram. Como é que o sacerdote entrava no Santo dos Santos no dia da expiação? Ele entrava queimando incenso. E por que ele queimava incenso? Porque aquela fumaça do incenso meio que nublava a contemplação do trono de misericórdia de Deus. Sim, é o trono da sua misericórdia. A palavra na língua hebraica significa isso, o lugar de misericórdia. Em inglês, o propiciatório significa mercy seat, quer dizer, assento de misericórdia. É ali, o lugar onde Deus está sentado para ser misericordioso. Mas não vai olhar de qualquer jeito, porque senão morre. O sumo sacerdote entra uma vez por ano com um pó perfumado, um incenso que faz uma grande fumaça para escurecer a visão dele. Lembra de Isaías? Isaías olha para o templo celestial e depois ele diz, ai de mim, porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros, os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. E o que aconteceu em seguida? A casa se encheu de fumaça. A fumaça do incenso para mostrar o seguinte, você não precisa ficar desesperado, Isaías, Deus está te chamando, mas vamos lembrar que respeito é bom e Deus gosta. A casa se encheu de fumaça. Essas coisas são importantes, meus queridos irmãos, para lembrarmos. A arca era transportada junto com os outros objetos sagrados desta maneira. E no caso específico da arca, o varal nunca saía da sua posição. Pois bem, o que é mais notório em tudo isso é aquilo que Deus diz no versículo 22 a Moisés, do nosso texto. Ele diz assim, ali eu virei a ti e ali eu falarei contigo. Moisés, faz uma casa. Não esquece do objeto que representa a minha presença santa entre vocês, a arca. Põe a minha lei lá dentro, porque dela eu não abro mão, mas tampa com querubins que guardam a minha santidade. A minha nuvem, a minha coluna de fogo estará ali. Mas sabe qual é a boa notícia? Eu vou falar com você. Queridos, que privilégio é servirmos a um Deus que fala conosco. A minha brincadeira, tá? Porque eu acho que tem homem que também faz isso. Mas conhece a história do marido desesperado porque, como diz o meme, por trás de toda mulher brava tem um marido que não tem a menor ideia do que ele fez de errado? Conhece isso? Foi alguma coisa que eu disse? Não. Foi alguma coisa que eu falei? Não. Foi alguma coisa que eu não falei? Também não. Foi alguma coisa que eu pensei? Não. Foi alguma coisa que eu pensei que eu ia dizer, mas não disse, porque se eu tivesse falado, eu acabaria fazendo uma coisa que eu não fiz, e aí, mais ou menos por aí. Aí ele começa a entrar em pânico. O seu Deus não é assim. Quando você vê relatos dos hititas, e nós tivemos estudos sobre os hititas recentemente aqui, você vê que os hititas serviam a deuses que não falavam com eles. E na época do rei Mursílis III, houve uma praga entre os soldados dos hititas. E a gente não sabe o nome da doença, mas eles começaram a ter a garganta inchada. Sei lá, uma cachumba, alguma coisa assim. Eu não vou me meter na medicina, não é minha praia. E começou a morrer um monte de soldado dos hititas. Só que para a praga cessar, o sacrifício tinha que ser feito de maneira correta. Os sacerdotes tinham que descobrir por que os deuses estavam irritados e oferecer um sacrifício pedindo perdão por aquele pecado específico. E aí então eles começam a matar. Foi por causa disso, Deus perdoa, mata. E nada, a praga continua. E aí eles oferecem outro sacrifício, perdoa aquele outro pecado e nada, a praga continua. E está acabando o rebanho, não tem mais animal para oferecer e a praga continua. Você consegue entender qual é o desespero de ter um Deus que não fala com você? E Deus está dizendo, vocês são pecadores, vocês não cumprem a minha lei, mas eu vou receber vocês, eu vou chamar vocês em aliança. Eu vou chamar vocês para perto do monte, Moisés vai subir, os anciãos ficarão no pé do monte, vocês terão a oportunidade de me ver, vocês estarão em relacionamento comigo, e eu vou falar com vocês. E sabe, a gente percebe que tem gente que não entendeu a grandeza desse privilégio, porque Deus está falando com você agora, por meio da sua palavra, não é por causa do pastor, é porque o pastor está explicando o que está na palavra de Deus, e se um dia o que ele estiver falando não está na palavra, esquece, porque é a ideia do pastor. Mas se o pastor está sendo fiel, como tenho procurado ser, e os pastores que aqui comigo trabalham também têm procurado ser, é o próprio Deus falando com você. E a pergunta é, você entesoura esse privilégio? Hoje eu posso ir para a casa de Deus, porque Deus vai falar comigo. Já pensou? Deus hoje veio falar com você. Ele está falando com você agora. Nós não podemos desprezar esse privilégio, meus irmãos. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós precisamos entesourar a leitura da Bíblia.
fui para Guiné-Bissau, vocês sabem, e levei 20 Bíblias dessa. 20. Parece um tijolo isso aqui, pesa quase 2 quilos. 40 quilos só de Bíblia de Genebra. Vocês viram a foto das malas lá? As malas estragando no aeroporto, o pessoal tratando das malas de tudo quanto é jeito, quebrou rodinha, um monte de coisa. Mas se teve uma coisa que valeu a pena, foi entregar essa Bíblia nas mãos de alguns lá, e ver seminaristas abraçando a Bíblia e chorando, falando assim, agora eu posso ler a minha Bíblia. E agora eu posso falar para as pessoas da igreja sobre coisas da Bíblia, porque aqui tem explicação, pastor, aqui tem coisa, eu posso contar para eles. Dá uma vergonha alheia de ver o tratamento que a Bíblia de alguns recebe, de ver que de vez em quando some Bíblia, que o pessoal deixa a Bíblia aqui em cima, e passa meses, a Bíblia está lá na secretaria, ninguém deu falta, estava lendo. Conhece a história do pastor que fez a visita na casa da irmã? E roubou uma colher? A pessoa olhou e falou assim, esse pastor é ladrão, roubou uma colher do meu faqueiro de prata, miserável. E aí a fofoca começou a espalhar na igreja. Pastor roubou, o que vai fazer com uma colher de prata? Não dá para nada. E aí alguém veio falar, pastor, a irmã de fulano de tal, o boato está espalhando aí, o senhor roubou uma colher do faqueiro de prata dela. Ele falou, não, eu não roubei não, eu deixei dentro da Bíblia. É desse jeito. Nós vamos tomar cuidado com isso, queridos. Deus fala conosco. E o que a gente faz com isso? A gente não preserva, não entesoura? Não é? E por fim, eu já falei sobre isso, a lei de Deus é absoluta, ela está dentro da arca, Deus não está negociando isso. Então você vai colocar na arca o testemunho e Deus vai se relacionar com você sem abrir mão do seu caráter. Por isso é que é um sangue que te aproxima de Deus, que torna Deus propício ao pecador. Vamos agora para a mesa. São 3 objetos que o capítulo 25 descreve. A arca, e depois Deus vai logo para a mesa. É curioso, não é? A mesma pergunta que a gente fez, por que Deus começou com a arca? Aí a próxima pergunta é, por que ele não falou sobre a parede do Santo dos Santos? Por que ele não falou sobre o véu? Por que ele não falou sobre... Por que ele da arca foi direto para a mesa? É porque a mesa também é um aspecto do pacto. A mesa é um aspecto do pacto. Eu me lembro que no dia que eu fui pedir para namorar com a Priscila, eu fui lá falar com o meu sogro, né? Pensa no menino que estava nervoso, né? Falar com o sogro, né? E aí depois que eu pedi e tal, ele falou, pode namorar. Aí eu já estava, então tá, beleza, já fui embora, ele botou a mão no meu ombro assim e falou, nós vamos comer uma pizza. Eu, claro! Mas por quê? Porque ele estava dizendo assim, já que você está chegando para a família, vem cá, vem comer comigo. E nós levamos isso a sério, ou pelo menos deveríamos levar. Tudo bem, vai, nossas praças de alimentação no shopping, às vezes a gente senta do lado de alguém que a gente nunca viu, né? Às vezes no refeitório da universidade, come do lado da outra pessoa que não sabe quem é. Mas o ato de comer junto é um ato de profunda intimidade naquele contexto e naquela cultura histórica. Então Deus diz, se você vai se relacionar comigo, e você vai entender que eu não abro mão da minha lei, mas ainda assim a minha presença estará com você. Eu vou peregrinar com você, serei propício a você por causa de um sacrifício que será prestado no seu lugar. Você vai ter comunhão comigo. E agora então, Deus serve a mesa. E nessa mesa são colocados 12 pães, feitos sem fermento. Pães grandes, do tamanho de uma pizza quase, 30 centímetros de diâmetro, 10 centímetros de altura. 12. Para dar a ideia de que todo o povo de Israel está ali representado. E é uma mesa pequenininha também, tamanho de uma mesinha de centro de uma casa bem modesta. Não é o tamanho que interessa, é o símbolo. E aí, então, o que nós vamos ver? Que há representações dessa mesa e especulações, que a gente não vai se demorar aqui. Você percebe que essa mesa aqui está parecendo forno de padaria, quando sai, com aquelas estantezinhas e tal? Por algum tempo, eu fiquei convencido de que isso era uma incorporação na representação da mesa de alguma ideia muito moderna de padaria. Mas depois eu descobri que esta moeda, que é do tempo do Herodes, na época que havia o templo, nos dias de Jesus, essa moeda fala das colunas do templo e de algo que dava para ser visto lá dentro. Alguns acham que esse objeto aqui descrito teria sido a mesa dos pães da proposição. E aí então aquela ideia da mesa. Seja como for, no máximo essa é a mesa que estava funcionando nos dias de Herodes, nunca nos dias de Moisés. A mesa no tabernáculo não era essa. Então esse desenho aqui está errado, como mesa do tabernáculo. Nunca foi assim. No entanto,
Quando o templo de Herodes foi destruído pelos romanos, o general Tito, que liderou essa revolta, né, esse combate a essa revolta, foi feito um arco para comemorar a vitória dele, um arco que ainda sobrevive, está lá em Roma, e nas paredes do arco existe um desenho que celebra isso. E esta é a foto do que acontece lá. Você consegue ver aqui o candelabro, e aqui desse lado está a mesa dos pães da proposição, dando uma ideia que muito provavelmente a mesa, até mesmo no templo de Herodes, era uma mesa bem pequenininha. O ponto não é isso. Bom, eu não preciso me demorar em curiosidades arqueológicas. A arqueologia bíblica é assunto interessante, curioso, pode ser muito útil, mas agora eu quero pensar na mesa. Por que Deus colocou pães? Deus colocou pães por causa de refeição pactual. Sabe o que é isso? Refeição pactual. Deus chegou lá no Êxodo e falou assim: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, capítulo 24. E o que aconteceu? Os anciãos de Israel subiram o monte Sinai e comeram e beberam diante de Deus. Não foi assim? Quem está em relação com Deus, senta na mesa com Ele. E é por isso que eu tenho grande dificuldade com pessoas que não têm pressa e urgência em participar da mesa do Senhor. É porque essas pessoas estão dizendo: eu quero me relacionar com Deus, mas não quero intimidade, não quero proximidade, isso não é para mim. E veja, Deus está dizendo, a mesa está posta, você tem intimidade comigo ou não? Você está num relacionamento comigo ou não? Não existe meio termo para Deus. Quem com Cristo não ajunta, espalha. Quem não é por Ele, é contra Ele. Ou está sentado na mesa com Ele, ou não está. Isso é importante, porque hoje, daqui a pouco, nós vamos sentar nesta mesa. E a pergunta é: você vai comer e beber destes elementos como símbolo do relacionamento que você tem com Deus? Isso é importante. Deus falou: coloca um objeto, a arca, que representa a minha relação com você. Segundo objeto, coloca uma mesa, que significa que nós vamos comer juntos. Nós estamos em aliança. É uma refeição pactual. Mas além disso, essa mesa representa a provisão. Deus sustentou o povo por meio do maná no deserto. Se a arca lembra do fogo e da nuvem que dirigiram o povo de Israel pelo deserto, a mesa lembra do maná. Ao ponto de que, mais tarde, Moisés vai dizer assim: Deus te fez passar dificuldades para provar o que estava no teu coração. E você precisa se lembrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas o Senhor te sustentou com o maná. A ideia de ter 12 pães ali é também uma ideia de provisão, porque cada tribo de Israel vai ter o seu pão. E aí toda semana, na véspera do dia de sábado, o sacerdote vai assar aqueles pães, e aí então ele vai se achegar ali, tirar os pães que foram preparados uma semana antes, colocar os pães novos, e sabe o que acontece com os pães antigos? Serão comidos pelos sacerdotes na presença de Deus. Sabe o que Deus quer dizer com isso? Ele quer dizer: eu não cuido só apenas de perdoar os teus pecados, não. Eu cuido do que você vai comer. Eu cuido de você. E se você está passando por alguma dificuldade financeira, uma das lições que o tabernáculo nos dá é: calma, Deus cuida de nós. Mas cuida de nós dentro da perspectiva dele. Ele nos disse que tendo o que comer e o que vestir, a gente tinha que estar satisfeito. Não tem iPhone 15 na Bíblia. Não é disso que Deus está falando. Ele não está falando de luxo, de extravagância, de viagem internacional. Ele está falando que você vai ter o necessário. E que Ele vai cuidar de você. E Ele deixava uma mesa ali para dizer: eu quero você perto de mim. Eu quero você se relacionando comigo. Eu vou cuidar de você. Isso é importante, meus irmãos. E isso está associado ao nome, pães da proposição. É um nome estranho, né? Mas literalmente significam os pães da presença. Deus fala assim: eu quero que tenha pão aqui o tempo inteiro na minha casa, para vocês saberem que eu estou atento ao fato de que vocês precisam comer pão. Dá para entender a ideia? Você já ficou preocupado se ia esquecer alguma coisa? E aí tirou o relógio da mão esquerda e pôs na mão direita para não esquecer? Ou então escreveu na mão, mas daí esqueceu, lavou a mão, apagou, e o que era que estava escrito lá mesmo? Pois é, Deus não precisa disso.
Mas nós precisamos. E para que a gente saiba que Deus está tomando conta do que a gente vai comer, Ele falou, coloca pão na mesa ali e nunca vai deixar de ter pão ali. 12 pães, porque eu vou estar lembrando o tempo inteiro do pão que eu tenho que dar para você comer. O pão não era para Deus. Quem oferece pão para a entidade é macumbeiro. Quem põe galinha, quem põe copo de cachaça, quem põe as coisas na encruzilhada é macumbeiro. Acha que os deuses é que precisam comer. Aquele pão nunca foi para Deus. Aquele pão foi para dizer assim, eu estou cuidando de você. Calma. Você vai ter o necessário para a sua subsistência. Isso é maravilhoso, é um lembrete. Deus cuida de nós. Que alegria. E agora então, vem comer. Coma aqui, na minha presença. Partilhe dessa refeição. Eu quero ter amizade e comunhão com vocês, e eu quero todo mundo junto. Não é 12 mesas, com uma mesinha para cada tribo, e um pão para cada mesa. É uma mesa só com 12 pães. Por quê? Porque é para comer junto, que é outra coisa que não dá para entender. Não dá para amar a Deus e dispersar ou odiar a igreja de Deus. Não dá para, chegar e dizer, Deus, eu gosto muito do Senhor, mas o Senhor tem uns filhos aí que eu não quero na família. Aqueles ali, desculpa, mas não vai dar para engolir. Aqui é uma bandeja com os cálices e com os pães, e a gente vai comer todo mundo junto, porque nós somos da mesma família. E isso então está representado ali. O Deus que veio morar entre nós, que nos perdoou os pecados sem abrir mão da sua lei, que nos acompanha na jornada apesar de ser santo, requer respeito, mas é presente entre nós, esse Deus está dizendo, vem comer comigo, deixa que eu vou cuidar de você. Senta aí que eu estou lembrado de todas as suas necessidades. Você não está esquecido. Vem cá, senta aqui, come, descansa em mim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. A gente já leu isso na Bíblia várias vezes. Jesus dizendo, os pais de vocês comeram do maná. Não era nada perto do pão que eu vou dar. Porque eu sou o pão vivo que desceu do céu para alimentar você. E aí depois vem o apóstolo Paulo e fala assim, se Deus não negou o seu próprio filho para nós, você acha que Ele não vai dar para a gente, junto com Jesus, todas as coisas que a gente precisa? É como se Deus dissesse assim, mandar o meu filho para morrer pelos seus pecados, tudo bem, mas dar pão de cada dia para você, aí já é muito, né? Você está pedindo demais. Vê se tem sentido uma coisa dessa. Se Ele mandou o próprio filho para morrer por nós, Ele cuidará de nós, Ele não está esquecido disso. Você está com dificuldade, está com luta, saiba, Deus não está esquecido de você. Pois bem, chegamos ao candelabro, terceira e última parte do capítulo 25. A única fonte de luz lá dentro. É uma tenda com madeiras revestidas de ouro, tábuas de 4,5 metros de altura, fixadas uma ao lado das outras e presas ao chão. E aí então se joga uma cobertura de peles ali, fica escuro lá dentro. A única fonte de luz é esse candelabro que é aceso pelos sacerdotes e com óleo. E nós temos alguma ideia de como era esse candelabro também por causa do arco de Tito. Lembrando, o arco de Tito retrata o candelabro lá da época de Jesus, 1500 anos depois. E não é o candelabro original, porque Nabucodonosor levou o candelabro original. Pastor Éder falou sobre isso, levou a arca, a gente não sabe o que aconteceu. Eram réplicas, refeitas, depois que eles voltaram do cativeiro da Babilônia. Mas ainda assim, são réplicas muito mais próximas daquela época do que nós, hoje, em nossos dias. Então, a gente pode ter uma ideia de que o candelabro era alguma coisa assim. Não vamos nos deter nos detalhes, mas vamos nos perguntar assim, aquela era a fonte de luz lá dentro do tabernáculo. E isso é importante, porque Deus não quer que você ande no escuro, nem no que se refere a pecado, viver nas trevas, nem no que se refere a não saber para onde vai o que está acontecendo com você, e nem no que se refere a insegurança. Deus é um Deus de luz, e não há nele treva nenhuma. Então, dentro do tabernáculo, as pessoas não tateiam, elas têm a iluminação constante de Deus. E o tabernáculo tem essa estrutura tal que, quando você lê, a luz que emana desse candelabro ilumina a mesa. E é Deus então dizendo, eu quero que aqueles que vêm comer diante de mim, que aqueles que vêm festejar comigo o fato de que eu estou em aliança com eles e cuido deles, eles vivam na luz. É por isso que o nosso testemunho é tão importante, é por isso que a orientação e o guia da palavra de Deus nos é tão importante, é por isso que é tão importante o nosso testemunho quando as pessoas olham para nós e dizem assim, você não parece estar perdido, você parece saber o que faz da sua vida, você não parece estar desesperançado, você está tranquilo mesmo no meio da crise. É porque nós estamos na luz de Cristo.
E aí então, é curioso porque este candelabro tem um formato de árvore de amendoeira. E onde é que tinha árvore mesmo? Lá no jardim do Éden. Uma árvore da vida que fazia com que nossos primeiros pais andassem em luz, em santidade, em bênção na presença de Deus. E eles foram banidos da presença da árvore. E tinham comida à vontade, mas resolveram comer a comida oferecida por Satanás. Mas agora, trazidos à presença de Deus, Deus dá o pão santo para eles e o pão sem fermento. E fala, vocês vão viver na luz, e tem uma árvore aqui dentro do tabernáculo para servir de luz para vocês. É uma árvore que simboliza vida. A árvore é um símbolo de vida. Vida na luz. Vocês agora terão vida na minha presença. E é uma árvore de amêndoas. A amendoeira é uma coisa muito legal, principalmente se você, como eu, gosta de Nutella. Acho que Nutella é quase unanimidade, né? Uma pessoa que não gosta de Nutella deve ter alguma coisa que não está legal ali. Mas a amêndoa é um negócio muito interessante. Por quê? Porque ela produz as suas flores e os seus frutos antes da hora. Então, o inverno chega, as plantas perdem as suas folhas, o seu vigor, algumas árvores ficam só com os galinhos murchos e sequinhos, e aí então vem a primavera, e aquelas árvores começam a renascer, as folhas começam a surgir, algumas flores, e aí então, quando está chegando a época, os frutos aparecem. Mas de todo mundo, quem faz isso primeiro é a amendoeira. E a amendoeira então se tornou um símbolo de prenúncio de vida. A primeira a gritar com as suas flores. Olha, gente, o período da morte acabou. O período da vida está voltando. A época de sequidão foi embora. Está chegando a estação dos frutos. A primeira a gritar isso é a amendoeira. Então, a amendoeira é esse símbolo de vida na Bíblia. E por isso mesmo, no candelabro, a gente não sabe se era exatamente assim, por favor não se prendam aos detalhes, mas o candelabro tinha vários botões. Essas são palavras difíceis de traduzir, porque elas não têm lugar nenhum da Bíblia mais. E aí não tem como você comparar outros textos para saber como você traduz isso. Mas tudo nos leva a entender claramente que quem olhava para o candelabro pensava, parece uma árvore de amendoeira. Uma árvore símbolo de vida, uma árvore que nos traz de volta à luz, uma árvore que prenuncia estações por vir muito melhores, nas quais Deus nos trará vida em abundância. É por isso que a gente lê uns versículos assim agora e começa a entender. Eu nunca entendi isso aí na minha vida, olha só. A palavra de Deus veio a Jeremias. Jeremias, o que você está vendo? Aí Jeremias fala, eu vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus fala, muito bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Como assim? Não faz sentido essa frase, né? Jeremias, o que você está vendo? Uma vara de amendoeira. Então, é porque eu velo pela minha palavra para cumprir minhas promessas. O que a amendoeira tem a ver com isso? Bom, agora você já entendeu. A amendoeira anuncia. A vida está vindo por aí. Pode parecer que as coisas estão mortas e secas agora, mas a amendoeira está mostrando que a palavra de Deus e as promessas de Deus estão chegando. Jeremias, você viu a amendoeira? Pode parecer que está tudo seco agora, mas eu estou trazendo a vida depois. Agora eu entendi. E o que isso está lá no tabernáculo? Você vai viver na luz, você vai comer o pão, Deus vai trazer você para perto. Ali no propiciatório Ele vai perdoar você, Ele vai ser propício a você, Ele vai aceitar você, Ele vai falar com você, Ele estará com você peregrinando por toda a jornada, Ele vai alimentar você, Ele vai guiar o seu caminho na luz, Ele vai trazer vida para você. Gente, que bênção maravilhosa! É assim que Deus quer se relacionar conosco. Então Ele guia o povo com luz pela jornada no deserto, e mais uma vez isso ecoa o Éden. A própria existência, a própria vida. Deus levanta uma lâmpada em Israel, é o que diz o livro dos Reis, com Davi. E então Ele traz uma vida que carrega grandes promessas em si. E a produtividade e a certeza de uma colheita abundante, a amêndoa. Tudo aquilo que foi perdido no Éden, a vida, a luz, as promessas, está recuperado aqui no tabernáculo e no candelabro. O texto vai nos dizer que provavelmente lá nas pontinhas, aqui em cima, eram colocadas lâmpadas assim. Quando a gente fala lâmpada, não tem nada a ver com a lâmpada que a gente conhece hoje, né? Lâmpada era basicamente uma pequena vasilha que você colocava óleo e um pavio. Essas daí são feitas de cerâmica, tá certo? E o pavio era aceso assim.
Muito provavelmente lá, em cima do tabernáculo, eram colocadas pequenas lâmpadas de ouro com um azeite muito especial, mas eram acesas ali e havia luz dentro do tabernáculo. Isso que nos importa. E agora então, meus queridos irmãos, eu quero discutir com vocês aqui, se já não ficou claro, o que tudo isso serve? Você já leu o livro do Êxodo assim: Moisés, você vai fazer de um côvado e meio, tantos côvados de altura, e o rebate ao redor, e com detalhe, e as suas maçanetas, e os seus botões, e não sei o que. Você fala, onde é que tem alguma coisa para eu ler para a minha vida aqui? Você já pensou isso antes? Está envergonhado agora? Olha como existe riqueza, beleza e glória na palavra de Deus. Isso deveria nos desafiar. Por quê? Porque a palavra de Deus não foi para ser lida sem esforço. A palavra de Deus é para ser lida com aquela ânsia de aprender. Desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu contemple as maravilhas da tua lei, diz o salmista. E eu espero estar motivando você para falar assim: semana que vem vai continuar o tabernáculo? Vai. Não vou perder, porque que estudo abençoado. Olha que coisa maravilhosa. O Deus Santo, que não abriu mão da sua lei, que mandou colocar as tábuas da lei na arca, veio morar no meio dos pecadores. Ele é propício a você. Ele vai com você pela jornada, porque apesar de você ser pecador, o sangue de Cristo te dá acesso à sua presença. Então nunca se esqueça, Deus está com você. Mas os termos do relacionamento são dele. Ele está chamando você para depender dele, confiar nele, comer com ele, andar na luz dele. Isso sempre esteve claro aos nossos irmãos antepassados na fé no povo de Israel. Cuidado para você não separar essas coisas. Deus falou: eu vou abençoar vocês, eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Agora faz a arca, agora faz o propiciatório, agora faz a mesa, agora faz o candelabro. Cuidado, porque o tabernáculo não estaria completo sem nenhum desses elementos, assim como a nossa jornada cristã não estará, porque a gente não monta combo da fé com Deus. A aliança é dele, os termos são dele. Que ele nos ajude, que ele nos abençoe, que o nosso cristianismo seja completo, exuberante, e que o privilégio de ver Deus vindo falar conosco nos encante e nos traga sempre com alegria a sua